Vocês sabiam que existe um conto bem antigo que é muito parecido com a história da Revolução dos Bichos de George Orwell? Eu fiquei encantado, eu li recentemente, eu achei um dos textos mais inteligentes que eu li nos últimos tempos. É um autor que nunca foi publicado aqui no Brasil, um autor russo, que eu fiquei em choque quando eu li. Eu disse, caramba, como isso é parecido com a história que George Orwell escreveu. O livro é A Revolta dos Bichos, do Mykola Kostamarov, lançado em 1917. Vem comigo saber um pouco dessa história, porque vocês vão ficar chocados com o que eu vou contar para vocês. A Revolta dos Bichos foi publicado em um tempo de bastante ebulição na Rússia, em 1917. Se vocês pararem um pouco no tempo ali, sobretudo nessa história da Rússia, 1917 foi o ano da Revolução Russa. Sim, onde os bolcheviques estavam ali polvorosos, fazendo toda a sua revolução. E é bem interessante nesse período, porque esse texto vem a calhar muito bem com os acontecimentos daquela época. Porque é um texto que ele traz essa alegoria, essa metáfora sobre a revolução de animais contra o seu dono. Isso assemelha-se muito à obra do George Orwell. Mas aqui, chegaremos lá. Mas daqui a gente pode abranger, claro, né, toda essa interpretação que ela fica bem ampla, cada um que lê e leva a sua maneira, mas é um livro que fala profundamente sobre o autoritarismo. Sim, sobre o autoritarismo. E eu digo isso porque o autoritarismo aqui a gente pode abranger para o próprio czarismo dessa época, o fascismo, o comunismo, muita coisa. E é bem interessante esse texto, eu acho ele bastante profundo, apesar de poucas páginas. É um conto, dá uma sensação de que é uma obra inacabada. Eu não sei até que ponto se ele escreve mais, enfim. A Revolta dos Bichos começa com a história de um personagem que eu achei bacana demais. Esse personagem, deixa eu pegar aqui o nome, que o nome dele é bem estranho, mas me lembrou uma obra do Tolkien, depois eu chego lá. O Melkor. Quem leu aí o Silmarillion vai lembrar. Mas aqui tem esse jovem, o Melkor, que ele tem esse dom desde criança de conversar com os animais. Ele entende a linguagem dos animais. Isso dependente de qualquer espécie, ele sabe. Um cavalo, um boi, as aves, ele sabe de tudo. Então, ele começa a ouvir alguns burburinhos ali, né? Algumas falácias, algumas coisas, algumas conversas ali nas entrelinhas, na penumbra, na surdina, sobre uma possível revolução. Até ele fala isso pro dono lá, né, o homem ao qual ele trabalha. Então é bem interessante isso. E aí tudo bem, né? Um belo dia, quando eles acordam, a revolução está pronta, porque os animais reivindicam liberdade e estão cansados do sofrimento, de serem abatidos. Eles querem ser libertos, ir para o campo, tomar rédeas das suas próprias vidas. E aí o próprio dono ali fica questionando como é que eles vão fazer isso, né? Eles até falam que as ovelhas são burras, não sei o quê, como é que elas vão tomar conta de si próprias? E os bois, como é que vão se alimentar? Como é que vai ser isso? Mas aqui a revolução ela é encabeçada por um touro e um cavalo. Então esses dois são meio que os agitadores ali daquela revolução. E aí já me remete muito à questão do próprio czarismo naquela época, né? Porque aqui é como se a população ali tivesse de fato morrendo de fome, não sabendo o que fazer, e elas são extremamente dependentes do dono. É tanto que tem um ponto de vários pontos aqui bem interessantes. Eu acho que o discurso dele, do dono ali com as aves, né? É muito enfático quando eles dizem assim: o que vocês vão fazer lá fora? Vocês vão seguir essa revolução, e lá fora tem lobos, tem isso, tem aquilo, vocês vão morrer, tem animais perigosos que vão matar vocês de alguma forma, vão utilizar vocês como uma presa, enfim. Então ele tem esse discurso e começa a convencer algumas pessoas. Claro que quem faz esse intermédio é o Melkor.
Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, ele sabe falar com os animais, ele tem esse dom da linguagem ali dos animais, então ele serve como intermediador entre o dono da fazenda e esses animais que estão ali pré-revolução, né? Ou então estão na própria revolta em si. Aí tem outros casos, né, de que os cachorros e os gatos eram tão dóceis ali, tão companheiros para com os donos, né, e de uma hora para outra também se revoltam, e todos eles, ao meu ver, a gente percebe muito bem, eles são contaminados pelo discurso desses dois agitadores que eles chamam aqui, né, que é o cavalo e esse touro. No final, eu achei um final bem inusitado, não vou contar o final, mas tem uma lição de moral ali para esses dois agitadores. E isso remonta muito, né, os castigos mesmo dos czares para as pessoas daquela época. Algumas pessoas sumiam, então tem todo esse discurso. Mas é bem interessante. Mas revendo aqui, já olhando para a obra máxima, né, do George Orwell, acho que nem a obra máxima dele, porque a obra máxima é 1984, mas ali podemos considerar que o segundo lugar fica para a Revolução dos Bichos, que é uma fábula, né, uma alegoria também sobre o autoritarismo, aliás, o totalitarismo. E ele remonta muito bem esse fato histórico. E aqui não é diferente. Eu estava até lendo aqui, tem um prefácio bem interessante. Eu pesquisei também sobre algumas coisas sobre esse livro. Alguns dizem, né, como ele veio antes dessa obra do George Orwell, muitos dizem que o Orwell não chegou a ter contato com essa obra, até por causa que essa obra foi lançada ali dentro, foi complicado, essa obra sumiu do mapa, não foi reacendida, só foi reacendida depois da dissolução, né, ali da União Soviética, lá acho que em 1991, que essa obra veio a ser republicada, porque só então tinha sido publicada em 1917, e aí depois sumiu, e depois só reapareceu em 91. E aí dizem que o George Orwell não teve contato com essa obra, e enfim, eu não sei opinar sobre isso, mas que o conto, ele é muito similar à obra do George Orwell, muito mesmo. A gente não pode afirmar que é plágio, a gente não pode afirmar nada sobre isso, porque foram momentos históricos bem diferentes, né? Aliás, num contexto geral, momentos históricos muito próximos, mas é um livro que, segundo até diz o pós-fácil, é um livro que não foi traduzido para outro idioma, ficou ali dentro do reduto russo. Então era pouco provável que o George Orwell tivesse contato com essa obra, a não ser que ele tenha ouvido alguém que tinha lido essa obra e comentado um pouco do enredo para ele. Talvez ele tenha esse insight a respeito dessa história e construiu sua própria história também para fazer essa crítica sobre aquele momento histórico. Mas é uma delícia de ler. Você, claro, é um conto muito curto, dá para você sentar ali e ler bem rapidinho. Eu fiz diversas marcações aqui porque é muito interessante o discurso dele aqui, e toda essa questão da revolução, da revolta dos bichos. A gente remete isso, né? Se a gente jogar isso para o contexto do ser humano, ele se torna um texto bastante atual, né? E ali tem os agitadores, tem todas as pessoas contra um determinado poder, mas ao mesmo tempo, se a gente remeter ao dono, tem a imposição dele, que se torna uma poderosíssima, impondo em cima, né, sobre aquelas pessoas oprimidas, que o caso aqui são os animais que eram abatidos, que além do mais também sofriam bastante, né, dos trabalhos assim intermináveis, e aquela produção em massa de ovos que as galinhas faziam e tudo isso, né? Então traz essa alegoria, né, que é genial, muito profundo isso aqui. E como eu disse anteriormente, é uma obra inédita no Brasil, trazida pela editora Herculano, que vale muito a pena a leitura. A leitura de um dos textos mais lúcidos que eu li
Eu acho que vale a pena ler isso aqui, depois pegar ali o George Orwell e tentar encontrar algumas conexões, porque vocês vão encontrar várias, pode ter certeza. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve. E, gente, o final desse conto é uma coisa assim, genial. Leiam.